Agora nós vamos a outro destaque do dia. Bom dia, Pedro Campos. Muito bom dia, Marco Antônio Sabino. Bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV. No próximo domingo é Dia dos Pais, hein? Primeira lembrança importante aí para toda a nossa audiência. E por falar em pais, eu puxo o assunto da licença paternidade. Assunto que está sendo julgado no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e que, claro, tem impacto na vida de muita gente. O caso se refere ao período da licença paternidade, um questionamento que foi feito ao Supremo a respeito da não regulamentação pelo Congresso Nacional, que instituiu a licença maternidade, a licença paternidade, regulamentou a licença maternidade, mas a licença paternidade nunca foi regulamentada. O que nós temos nas disposições transitórias da nossa Constituição de 88 é o prazo de 5 dias, que praticamente todas as empresas, praticamente o serviço público adota como regra, quando o empregado tem aí o nascimento do seu filho a partir do primeiro dia útil depois do nascimento. O que se busca aqui é a regulamentação ou até mesmo a equiparação com o que acontece com as mulheres. O julgamento já tem 6 votos no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e hoje é o último dia para os ministros publicarem os seus votos. Um dos ministros decidiu o seguinte: tem que ficar como está. Não devemos mexer em nada, essa ação ela não tem os fundamentos necessários para dar sequência. Outros 5 ministros divergem e acreditam que o Congresso Nacional precisa votar a regulamentação dessa lei. Desses 5 ministros que já votaram nesse sentido, nós temos 3 votos que dizem o seguinte: o Congresso Nacional tem 18 meses para votar. Se não votar, vai valer a regra da licença maternidade para a licença paternidade. É o entendimento, então, desses ministros do Supremo Tribunal Federal. E outros 2 desses 5 dizem o seguinte: não, o Congresso Nacional precisa em 18 meses regulamentar, mas não dizem qual será o efeito se o Congresso, por exemplo, em 180 dias não legislar sobre o tema. O impacto está ligado diretamente à economia. São 17 bilhões de reais que estão em jogo, segundo os cálculos feitos por especialistas. O maior impacto sobre as empresas privadas. O INSS, claro, tem uma fatia, do impacto de uma decisão como essa, mas bem menor do que o das empresas. Então é um assunto que mexe com a vida de todo mundo, que está no plenário virtual, esquecido dos holofotes da grande imprensa, que eu destaco para vocês hoje aqui na abertura. Claro que tudo pode acontecer, inclusive o ministro, por exemplo, pedir vista, o ministro pedir para levar o caso para o plenário físico, tirando do plenário virtual. Mas a data limite para o julgamento colocada é justamente a data de hoje. Vamos aguardar para ver o que acontece. Antes que vocês me perguntem como é que o mundo afora trata esse assunto, há uma tendência mundial de ampliar a licença paternidade. Mas, claro, que com algumas compensações. Por exemplo, grande parte dos países do mundo tem adotado o modelo híbrido. Nem se usa mais o termo licença maternidade e licença paternidade, se usa o termo licença familiar. Então, nos primeiros momentos da vida do recém-nascido, a mãe, por exemplo, fica afastada do trabalho e o pai segue trabalhando. Depois de um determinado tempo, o pai assume essas funções, fica afastado do trabalho e a mãe volta a trabalhar. É mais ou menos isso que o mundo tem adotado, mas há um caminho hoje de ampliação da licença paternidade. O que a gente pode aqui discutir se é viável ou não, mas precisamos ficar atentos para o Brasil não ficar muito longe da regra dos países do mundo. As legislações trabalhistas aqui no Brasil, elas são muito benéficas para os trabalhadores, e de um ponto de vista isso é muito bom. Agora não pode ficar uma coisa inviável para o negócio, para a economia e colocar também um custo elevado para aquele que tem que pagar essa conta, que no caso é o patrão e no caso dos funcionários públicos somos todos nós, porque o dinheiro é arrecadado com os impostos, que são aí cobrados do contribuinte. Temos essa questão colocada, então, no Supremo Tribunal Federal. O melhor, como a gente sempre diz aqui, era que o Congresso Nacional tratasse desse assunto. Vamos ver o que o Supremo vai decidir até o fim do dia de hoje a respeito da licença paternidade. Vamos agora à Europa. Sônia Blota tem um destaque na abertura do Jornal Gente para nós também. Tudo bem, Sônia? Tudo bom, Pedro? Um ótimo dia para